O governo Lula ele vai abrir as portas dos presídios no Brasil e vai colocar os bandidos nas ruas. É a nova política pública do governo Lula que a nós podemos apelidar aqui de bandidos nas ruas. Hã? Não pode ser verdade, doutor. Isso não pode ser verdade. Gente, é isso mesmo. Eu vou mostrar para você. E se isso indigna você, se isso te incomoda, como me incomoda, deixa o seu like aqui para que a nossa indignação conjunta possa chegar mais longe. Lula quer usar os poderes da presidência de conceder indultos a criminosos, que é chamado de perdão presidencial. E para que ele quer fazer isso? Para combater a superlotação dos presídios brasileiros. Pois é, a política de segurança pública do governo Lula é de simplesmente perdoar os criminosos e colocar todos eles de volta nas ruas. Afinal de contas, os presídios estão muito lotados e as condições de vida lá dos presos são muito difíceis. Portanto, a única solução possível para o governo Lula é o quê? É botar toda a bandidagem na rua. A solução não é fazer mais presídios para eles. A solução, repito, é colocar a bandidagem na rua e fazer nós, os cidadãos de bem, inocentes, que respeitamos a lei, sofrer as consequências da política da bandidolatria do PT. É surreal, é inacreditável. Essa proposta de soltar a bandidagem faz parte do Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Olha que nome bonito. Plano Nacional de Política Criminal e Penitenciária para 2024 até 2027. Do Ministério da Justiça, de quem? Do Lewandowski. Aquele que disse uma vez que aqueles presos que fugiram de uma prisão de segurança máxima do Nordeste fugiram porque era carnaval. E vá lá. A segurança estava meio assim relaxada, porque ninguém é de ferro, né? O que o governo Lula está pretendendo agora é antecipar a liberdade para os presos. Reparem numa coisa, essa proposta de colocar bandido na rua via indulto vem depois da derrota humilhante de Lula no Congresso, quando o Congresso derrubou o veto do Lula à proibição das saidinhas. Vou repetir, vou explicar melhor. Ou seja, o que aconteceu? O Congresso Nacional proibiu as saidinhas dos presos, aí o Lula vetou, ele queria manter as saidinhas, queria liberar as saidinhas. E aí o Congresso derrubou o veto do presidente, mantendo a sua proibição das saidinhas. Aí agora, como não vai mais ser saidinha, o governo Lula quer fazer um verdadeiro saidão, quer escrachar de uma vez, quer abrir a porteira, colocar todo mundo na rua por meio do perdão das penas e assim diminuir a superlotação dos presídios. Vamos analisar esse plano aqui por 3 aspectos. O plano pelo prisma aí de segurança pública, socioeconômico e comparando com o que o Bolsonaro fazia, com a abordagem do governo Bolsonaro ao perdão das penas. Vou começar primeiro fazendo uma análise de segurança pública. Essa política de bandidos nas ruas revela uma visão bandidólatra do PT. Existem hoje na sociedade competindo, em conflito, 2 visões muito diferentes de segurança pública. Uma visão da direita, uma visão dos conservadores e liberais da direita, e uma visão da esquerda, dos progressistas. A visão da direita é a visão consagrada na análise econômica do crime, e ainda a visão cristã consagrada lá em Romanos 13, na Bíblia, de que bandidos precisam ser punidos como uma forma de responsabilização pelo mau uso da sua liberdade e como uma forma de prevenir novos crimes. A outra visão é a visão da esquerda, de que o crime seria uma doença, mereceria um tratamento terapêutico. O criminoso seria uma vítima de uma sociedade doente, levada ao crime pela pobreza e pelas condições desfavoráveis. E aí, essa visão da esquerda progressista tende a passar a mão na cabeça do criminoso. A política de bandidos nas ruas, de liberação massiva de criminosos antes de cumprirem as suas penas, além de acabar com o efeito dissuasório das penas, coloca os criminosos nas ruas, aumentando a vitimização, aí sim, da sociedade. Na visão conservadora da direita e do cristianismo, o crime tem vítima sim, mas como regra geral, essa vítima não é o criminoso, é a sociedade. São as pessoas que trabalham, que vivem as suas vidas, que cumprem as suas obrigações, que são responsáveis, que cumprem a lei, essas são as vítimas. Em segundo lugar, pelo ponto de vista socioeconômico, a política de celas abertas é uma medida que vai aumentar a criminalidade, que vai sobrecarregar ainda mais o sistema de segurança pública, que vai inflar ainda mais o sentimento de insegurança e de medo da população. Se durante as saidinhas, que atinge apenas uma parte dos presos, aí já tinha vários casos de homicídios e crimes graves,
como aquele que aconteceu com o sargento Roger Dias lá em Minas Gerais. O que dizer de um saidão desses? Um saidão, um libera geral, uma política de porteiras abertas para bandidos, a gente vai ter um custo humano gigantesco caso essa medida vá para frente. E uma única vida humana que seja colocada em risco por mais criminosos nas ruas já é o suficiente para que o Congresso impeça o governo Lula de prosseguir com essa medida irresponsável. A solução para a superpopulação carcerária não é abrir celas, mas é evidentemente construir mais celas. Por fim, em terceiro lugar, eu quero mostrar a diferença entre o que o governo Lula faz e o que o governo Bolsonaro, com a visão de direita, fez. No governo Bolsonaro, os indultos presidenciais foram praticamente extintos. Antes, na era petista, na era da esquerda, era um oba-oba. Aí, no governo Bolsonaro, ele praticamente extinguiu os indultos, os perdões de pena presidenciais. Ele manteve esses perdões apenas para pessoas com doenças ou deficiências graves e agentes de segurança pública. Já no governo Lula, no governo Dilma, a coisa foi bem diferente. Ano a ano, eles foram progressivamente ampliando, aumentando o perdão da pena dos condenados, chegando a perdoar até 2/3 da pena de homicidas no último indulto do governo Dilma. Deltan, é impossível alguém perdoar 2/3 da pena de um homicida, de um assassino. Não é impossível. Foi o que fez o governo Dilma no seu último indulto presidencial. Ou seja, criminosos perigosos, como homicidas, eram soltos depois de cumprir uma fração muito pequena da pena, de apenas 1/3. Condenados que não estavam presos foram beneficiados pelo indulto da Dilma, que chegou a perdoar 83% da pena de prestação de serviço à comunidade, de prestações pecuniárias e até de doações de cesta básicas. Como assim? Não é para tirar bandido da cadeia porque está superlotada? Como assim perdoar doação de cesta básica, prestação de serviço à comunidade, prestação pecuniária que não tem nada a ver com cadeia, que é outro tipo de pena para criminoso? E sim, eles perdoavam. Por quê? Porque, mais uma vez, não se trata, na grande verdade, de tirar bandido da cadeia porque está superlotada. Não, se trata de uma visão deturpada da sociedade e do fenômeno criminoso, que vê o criminoso como um doente, como alguém infectado de uma sociedade doentia. E aí, como solução para aquela pústula, para aquele negócio infectado, grande, que vai explodir, eles querem espalhar a doença para toda a sociedade, soltar a doença livre, leve e solta, para que acabe gerando mais mal ainda na sociedade. Essa é a solução da esquerda. Além disso, o indulto da esquerda alcançava a pena de multa aplicada a condenações criminais. Multa não enche presídio. Condenados por corrupção, que representam ainda uma fatia ínfima da massa carcerária, que soltar os corruptos não libera os presídios, eles receberam perdões generosos pelos decretos petistas. Corruptos que desviaram milhões, 100 milhões de reais, ou bilhões dos cofres públicos e que não devolveram o dinheiro roubado, caso eles tivessem um patrimônio menor do que o valor que eles desviaram, eles tiveram a pena reduzida em 83%. Deltan, então quer dizer que eles cumpriram 83% e tiveram 17% de perdão? Não! Eles tiveram 83% de perdão, independentemente do tamanho da pena deles. Não era um indulto, era um verdadeiro insulto, era um libera geral. Sabe quem se beneficiou dessa misericórdia, dessa bondade petista com a doença social que é o crime? Criminosos condenados no mensalão, como José Dirceu, que havia sido condenado a mais de 7 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro e cumpriu apenas pouco mais de 2 anos e depois teve a sua pena perdoada. É isso que Lula e Lewandowski querem repetir agora. É um tapa na cara da sociedade. É um pouca vergonha geral, com consequências muito mais graves para todos os brasileiros. A política de celas abertas via indulto é, na verdade, um imenso, um inimaginável insulto ao brasileiro de bem, ao brasileiro que cumpre as suas obrigações, que respeita a lei. E aí, conta pra gente nos comentários, o que você acha? É indulto ou é insulto?